Uma boa noite a todos. 20ª sessão ordinária do dia 16 de junho de 2014. Jogo de futebol, Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores. Você viu? Mas foi sem querer, não vai matar, cara. Nossa, isso lá é luta de... Você falou que fazer chamada? Agimar Alves. Presente. Aloysio Daliberti Filho. Brasilino Antônio de Moraes. Eduardo Antônio Baíse. Eduardo Ribeiro Barizon. Presente. Elias de Sisto. Elias de Sisto. José Roberto Pereira. Presente. Francisco Carlos Cândido. Francisco Salles Gabriel Fernandes. Presente. Guilherme de Souza Gomes. Presente. Luiz Braz Mariano, presente. Maria de Fátima da Silva. Presente. Antônio Carlos dos Santos. Presente. Renato Gonçalves da Fonseca. Presente. Sérgio Roberto de Souza. Presente. Havendo no legal sobre a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Solicito, senhor secretário, proceda à leitura da ata da 19ª sessão ordinária e da 9ª sessão extraordinária. Ata da 19ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 16ª legislatura, realizada no dia 9 de junho de 2014, presidente Guilherme de Souza Gomes, secretário Luiz Braz Mariano. A hora regimental, feita a chamada, verificou-se a presença dos vereadores Agimar Alves, Aloysio Daliberti Filho, Antônio Carlos dos Santos, Brasilino Antônio de Moraes, Eduardo Antônio da Silva, Eduardo Ribeiro Barizon, Elias de Sisto, Francisco Carlos Cândido, Francisco Salles Gabriel Fernandes, Guilherme de Souza Gomes, José Roberto Pereira, Luiz Braz Mariano, Maria de Fátima da Silva, Renato Gonçalves da Fonseca, Sérgio Roberto de Souza. Havendo número legal, o presidente, sob a proteção de Deus, declara abertos os trabalhos da presente sessão. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente, sob a proteção de Deus, declara encerrados os trabalhos da presente sessão ordinária, convocando antes os senhores vereadores para uma sessão extraordinária. Logo em seguida, conforme o requerimento aprovado, lavrou a ata o vereador Francisco Salles Gabriel Fernandes, segundo secretário da Câmara Municipal, que depois de lida e aprovada, será assinada pela mesa. Ata da 19ª sessão ordinária em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Ata aprovada. Ata da 9ª sessão extraordinária da 2ª sessão legislativa da 16ª legislatura, realizada no dia 9 de junho de 2014, presidente Guilherme de Souza Gomes, secretário Luiz Braz Mariano, às 20h43, feita a chamada, verificou-se a presença dos vereadores Agimar Alves, Aloysio Daliberti Filho, Antônio Carlos dos Santos, Brasilino Antônio de Moraes, Eduardo Antônio Baíse, Eduardo Ribeiro Barizon, Elias de Sisto, Francisco Carlos Cândido, Francisco Salles Gabriel Fernandes, Guilherme de Souza Gomes, José Roberto Pereira, Luiz Braz Mariano, Maria de Fátima da Silva, Renato Gonçalves da Fonseca, Sérgio Roberto de Souza. Havendo número legal, o presidente, sob a proteção de Deus, declara abertos os trabalhos da presente sessão extraordinária. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente, sob a proteção de Deus, declara encerrados os trabalhos da presente sessão extraordinária, convocando antes os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 16 de junho de 2014, em horário regimental. Lavrou a presente ato o vereador Francisco Salles Gabriel Fernandes, segundo secretário. Da Câmara Municipal, que depois de lida e aprovada será assinada pela mesa. Ata da 9ª sessão extraordinária em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Ata aprovada.
põe teus anjos aqui. Oh, então vai ter que pôr esse pedido de mudança de sessão logo no início. Porque senão depois... Versículo, né? Solicito, senhores vereadores e demais presentes, colocam de pé para a leitura de um texto bíblico. Do Salmo 5, versículos 2 e 3. Senhor, ouvi minhas palavras, escutai meus gemidos, atendei a voz de minha prece, ó meu Rei, ó meu Deus. Comunico os vereadores interessados em fazer uso da palavra no expediente deverão se inscrever como vereador Chico do sindicato. Solicito o senhor secretário proceda à leitura do expediente. Requerimento que requer regime de urgência especial para a matéria que especifica. Projeto de Lei 059, de autoria da senhora Prefeita Municipal, que autoriza o Poder Executivo a celebrar termo aditivo ao convênio com a entidade Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Mococa, APAI. Requerimento em discussão. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamar os senhores vereadores para a votação nominal. Gilmar Alves. Favorável. Aloysio Taliberti Filho. Brasilino Antônio de Moraes. Favorável. Eduardo Antônio Baízi. Favorável. Eduardo Ribeiro Barizon. Favorável. Elias de Sisto. Favorável. José Roberto Pereira. Francisco Carlos Cândido. Favorável. Francisco Salles Gabriel Fernandes. Favorável. Guilherme de Souza Gomes. Favorável. Luiz Braz Mariano. Favorável. Maria de Fátima da Silva. Favorável. Antônio Carlos dos Santos. Favorável. Renato Gonçalves da Fonseca. Favorável. Sérgio Roberto Souza. Favorável. Requerimento aprovado pela maioria absoluta dos votos. 15 votos favoráveis. Tendo em vista o requerimento de urgência, nomeio como relatora especial a vereadora Maria de Fátima. Vixe, tem isso aqui, ainda tem a outra ainda. Tá errado. O que é isso aqui? Ofícios em resposta. Tá certo? Não? Ofícios de resposta de requerimentos, de autoria do Poder Executivo. Ofício 753-754, respondendo ao requerimento 514-561 do vereador Gilmar Alves. Ofício 750, em resposta ao requerimento 51111 do vereador Aloysio Taliberti Filho. Ofício 783-604, em resposta ao requerimento 604 do vereador Antônio Carlos Santos. Ofício 732, 733, 746, 747, 755, 784, 785, em resposta aos requerimentos 443, 505, 534, 559, 590, 614, 616 do vereador Eduardo Antônio Baízi e outros. Ofícios 731, 759, 764, 770, 780, em resposta aos requerimentos 180, 486, 519, 537, 539 do vereador Eduardo Ribeiro Barizon. Ofício 760, em resposta ao requerimento 561 do vereador Elias de Sisto. Ofício 734, 735, 736, em resposta ao requerimento 543, 544, 592 do vereador Francisco Carlos Cândido. Ofício 741, 743, 744, 758, 762, 763, 766, 767, 768, 769, 773, 781, 782, em resposta ao requerimento 548, 551, 566, 567,
569, 570, 571, 574, 594, 598, 599, 601. 602. Do vereador Francisco Salles Gabriel Fernandes. Ofício 742, ofício 742, 756, 765, em resposta ao requerimento 575, 576, 579, do vereador Guilherme de Souza Gomes. Ofício 752, em resposta ao requerimento 513, do vereador Luiz Braz Mariano. Ofício 725, 737, 738, 739, 740, 745, em resposta aos requerimentos 555, 556, 557, 580, 581, 584, da vereadora Maria de Fátima da Silva. Ofício 757, 761, em resposta ao requerimento 087, 531, do vereador Odair Antônio da Silva. Nossa, porque nem... Ciente, senhores vereadores e arquivos. Requerimentos. Requerimento assinado por todos os vereadores. Nós, vereadores... Só um segundinho, secretário. Questão de ordem. Isso aqui. Não, na terça-feira que vem. Senhores, e um pouquinho de atenção, nós fizemos uma solicitação da alteração da sessão, mas infelizmente não poderá ser na quarta-feira. Então, nós vamos fazer de acordo com o regimento, que é na próxima terça, em horário regimental. Alguém tem alguma ideia? O que tem na próxima quarta? Porque nós não temos todos os vereadores aqui na... Não teríamos todos os vereadores. Que dia vai ser a próxima quarta? Acho que eu posso. Horário regime. Deixamos para quarta ou para terça? Terça-feira, então, em horário regimental. Então, o requerimento, hora assinado, fica prejudicado. É, terça-feira. Ei, teste, som. 1, 2, testando. Oi. Oi, teste, som. Só fecha na hora do almoço aí.
Só um favor aqui na secretaria. Senhores vereadores, então, como não vai ter a sessão na quarta, nós vamos fazer a leitura de um requerimento que vai necessitar da assinatura de todos depois, porque o requerimento que nós aprovamos em regime de urgência, agora nós vamos entrar no mesmo teor, mas para a extraordinária, por causa que é o projeto da PAI. Não haveria necessidade, se a sessão fosse na quarta, daria tempo. Como vai ser só na outra semana, então eles pediram que aprovasse essa semana ainda. Ok? Requerimento que requer convocação de sessão extraordinária para aprovação da matéria que especifica, projeto de lei 59 de 2014, de autoria da prefeita municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar termo aditivo ao convênio com a entidade Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Mococa, a PAI. Acho que é nominal, né? Tem que pegar. Não é não, normal. Não, Requerimento é em discussão? Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Ela vai pegar a assinatura depois. Requerimento do vereador Guilherme de Souza Gomes. Solicito informações excelentíssimas. Já não. Solicito informações, senhora prefeita municipal, acerca da divulgação do índice Firjan de desenvolvimento municipal, esclarecendo o ano base dos estudos, bem como o link para a consulta. Lembrar aos senhores vereadores que esses requerimentos ainda são do dia 9, viu? Requerimento em discussão. Senhores, eu fiz esse requerimento sobre o índice divulgado pelo município no site da prefeitura, inclusive o ranking em que a cidade ocupa, segundo a Federação da Indústria do Estado do Rio de Janeiro. Acontece que esse índice que noticiado no site da prefeitura, comentado inclusive depois em redes sociais, pela própria prefeita, pelo seu chefe de gabinete, esse índice que coloca a Mococa como entre as 35 cidades mais desenvolvidas do Brasil e as 25 do estado de São Paulo, esse índice ele é de 2011. Então, foi noticiado de uma maneira em que se entende que esse índice ele é da atual administração. Ele é pertencente aos trabalhos da atual administração. E isso não é verdade. Qualquer pessoa que entrar no site da Firjan pode fazer essa consulta, inclusive retroativo, ao ano de 2013, de 2012, de 2011, e aí vai se retroagindo também a data base, que é o ano base, que foi consultado os índices para que chegasse nessa informação. Ocorre que a atual administração noticiou isso como se fosse uma conquista da mesma. Na verdade, ela está colhendo o que foi plantado lá atrás, assim como foi dito pelo próprio chefe de gabinete no seu Facebook, que tudo que se planta, se colhe. Né? E eu estou fazendo esse requerimento para que
a atual administração noticie isso da maneira correta. E com a mesma intensidade e que tem noticiado outros acontecimentos por aí. Nós estamos vendo que existe um jornal aqui em Mococa, que a capa contra a capa está a foto da prefeita com as suas realizações. Este final de semana não saiu nada no jornal noticiado pela prefeitura. Saiu sim um comentário do jornal, mas não com a ênfase que se é dado em outras ocasiões. E um índice que revela que a cidade de Mococa está entre as 35 cidades mais desenvolvidas do país, sobre o aspecto de renda, principalmente. E é um índice oficial. Ele tem que ser divulgado. Ele tem que ser divulgado. Engraçado que depois que perceberam os comentários que foram feitos em cima do índice e que não era do índice da atual administração, calaram-se. Então faço esse requerimento. Inclusive abro aos demais vereadores, se quiserem assinarem comigo, para que a Prefeitura Municipal de Mococa noticie da mesma maneira e proporção em que vem noticiando outros acontecimentos na cidade, uma vez que esse índice revela um dado importantíssimo do município. Com base no ano de 2011. Requerimento ainda em discussão. Palavra Barizon. Senhor presidente, novos vereadores, público presente. Senhor presidente, eu vejo que, particularmente, eu vejo que esse índice da Firjan, ele não, a questão de renda no município, eu não vejo muita fidedignidade nele não, viu, senhor presidente? Se vou ser sincero, porque se nós analisarmos pelo SEAD, tem outro fator a considerar também, que chama, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, chama Atlas de Competitividade do Municípios, do Estado de São Paulo. E eu não observo, até mesmo no dia a dia, em nosso município, senhor presidente, essa questão, nem em 2011, como também não vejo agora, como não vi no ano passado, ano retrasado. Não enxergo dessa forma, senhor presidente. Então, eu entendo, senhor presidente, que as reformas ainda foram feitas lá atrás, estamos começando. Eu acho que existem muitas coisas a serem feitas no nosso município para que se consiga o desenvolvimento econômico, um desenvolvimento social, porque não adianta uma coisa sem que venha com a outra. Mas eu não vejo, sim, nesse resultado, e se nós analisarmos, ele só analisa 3 tópicos, o dado da Firjan. É muito pouco para que você crie um ranking que falar que essa cidade é melhor que essa. Eu observo, por exemplo, eu não quero nem falar aqui os índices que eu vi no Atlas de Competitividade do município. Mas eu sugiro aos nobres colegas que entrem no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, tem lá, e você compara com as outras cidades, com as outras regiões. Então eu vejo dessa forma, senhor presidente, que eu entendo que não vejo que uma federação de uma indústria de um outro estado, né, vá fazer uma avaliação tão fidedigna de um índice de um outro estado. Não vejo. E também eu não vejo que você consegue analisar com 3 tópicos apenas a qualidade desse município com relação ao seu desenvolvimento econômico. Eu acho que a realidade é bem diferente dessa. Como sempre esteve bem diferente dessa.
É só, senhor presidente. Vereador, eu entendo a suposta colocação. Meu questionamento junto ao Poder Executivo é que noticiou, a princípio, a informação como se esses dados fossem referentes à atual administração e não é. E com relação à credibilidade do Instituto, aí foge um pouco da nossa alçada. Inclusive, a Firjan ela é pertencente ao sistema Fiesp, Ciesp, no estado do Rio de Janeiro. Sim. Fiesp, Ciesp, Senai, Senac. Então, assim, eu não posso questionar esse índice porque eu não conheço direito à instituição. Acredito serem fidedignos. Pode ser que realmente o senhor tenha razão quando se colocar outros itens de avaliação, isso seja proporcionalmente aplicado e o ranking seja diferente. Mas eu estou questionando a maneira... Senhor presidente, eu até sugiro, sim, eu acho que seria até interessante que nós pegássemos aqui pela casa, porque eu acho que isso são, ou pelo SEAD, ou pelo Atlas de Competitividade do município, que ali é uma planilha, senhor presidente, que vale a pena que cada um dos vereadores tivesse essas planilhas, que demonstra tudo, até a questão de saúde pública, demonstra a questão deixa eu ficar em pé, desculpa, de saúde pública, de educação. São vários tópicos, eu acho que é de uma forma bem completa, senhor presidente. Está lá no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. Chama Atlas de Competitividade. Não sei se Vossa Excelência já viu. Entendeu? É muito interessante. Eu acho que cada um deveria ter sugiro à casa que faça a cópia desses documentos para que cada vereador tenha consigo, que é muito interessante mesmo e é bem completo. Perfeito. Eu só vou voltar a salientar e creio que o vereador concorde comigo que não foi divulgado a database dos levantamentos dos índices. Ainda em discussão? Palavra ao vereador Chico do sindicato. Senhor presidente, não, vereador, por presente. Eu acho que ficar agora discutindo os índices, se tem confiabilidade ou não, eu não vou entrar no mérito da questão. Mas que divulgaram, que foi divulgado como uma conquista dessa administração, abruptamente, foi divulgado como uma conquista dessa administração, velozmente, sem ter analisado o ano, que depois sai embaixo, o ano de 2011. Senhor presidente, novo vereador Barizon, eu não entro nessa discussão, se foi essa ou aquela administração. E eu fico contente, porque nós, homens públicos, e a gente está aqui, tem vários vereadores que já foram vários mandatos, e nós mais recentemente, a gente está aqui, eu e o Tuca, eu fico contente. Eu acho que nós não entraríamos no mérito dos índices, que a Firjan, quer queira ou não, é uma federação renomada no mundo do trabalho. Quero crer que ela não ia fazer um levantamento desse. Em primeiro momento, Barizon, é estranho. A Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro vai fazer um levantamento aqui, né? Só uma parte. Pois não, senhor. Ela não faz apenas do Estado de São Paulo, ela faz do Brasil todo. Né? Ela enalteceu as cidades ali, praticamente 90%, 85% do Estado de São Paulo. Dentre elas, Mococa. E aí, vem aqui, senhores, né, os homens que já trabalham na cidade há algum tempo, enaltece. Quer queira ou não, é um índice, né, se vai na confiabilidade ou não. A revista é uma revista séria, a revista Exame, que divulgou a matéria também. Né. Eu acho que, diferentemente dos índices, a gente vê a nossa realidade do povo Mococa, mas a gente tem trabalhado para isso. Certo, gente? Nós temos... Eu não entraria no mérito, e nem com a velocidade que foi divulgado. Olha, saímos aí
Estamos em 25º, em 31º, né? 25º no estado de São Paulo, 31º no Brasil. Né? Que de pronto assim a gente já deu uma... Mas será que é isso? Olha, se não for, a gente tem trabalhado para isso. Certo, Barizão? Temos trabalhado para isso. E louvo os prefeitos que aqui passaram, né? Os vereadores que aqui passaram, porque é costume não dar valor àquele homem público. Né? Segundo as pesquisas também, as últimas pesquisas, o homem público, ou digamos, o político, que nós não somos políticos, nós somos homens públicos. Nós podemos fazer política, mas nós não vivemos da política. E assim não somos políticos. Político é aquele que vive da política. Nós somos homens públicos. Cada um tem a sua função e tem o seu sustento aqui dentro. Mas, quando você vê ali um índice, quer queira ou não, é mais um índice jogado na mesa. Certo? E aí vem o trabalho do nosso prefeito Cid Espanha, o trabalho do Toninalfo, o trabalho agora também. Os números são de antigamente, mas das câmaras que por aqui passaram, dos vereadores que aqui passaram, quer queira ou não, de alguma forma contribuiu para que chegasse nesses números. Entendeu, Brasão? Eu não entro muito nesse mérito, embora achei de imediata divulgação, né? Foi um lapso aí da administração, eu quero entender assim, né? Mas é importante que, por outro lado, você vira as páginas, nós parecemos lá na região, Mococa é a cidade campeã de Bolsa Família. Caramba! Mas nós não temos em primeiro lugar de renda, que aí diz direto para mim, que eu mexo com a classe trabalhadora, a classe operária, e a renda passa por nosso trabalho que a gente tem feito, a educação, a saúde, mas do outra ponta você pega outro índice, Mococa é a campeã da região de Bolsa Família, pelo tamanho da nossa cidade. Então, gente, eu acho que os índices estão aí, lógico que é para ser analisado, mas eu acho que o importante não é isso. É ressaltar, primeira coisa, o trabalho que os homens públicos dessa cidade têm feito. Não é só crítica, né? Não é só gozação, não é só virar as costas para a política pública que a gente trabalha aqui em Mococa. Tem o seu valor. Está aí. Quer queira ou não, são 3 índices, mas são avaliados também pela ONU. Né, Marizão? Então são índices que tem que levar em consideração. Agora, não iria por esse lado. Não cantaria a bola antes da vez. Né? Deixaria a coisa correr e continua trabalhando. Quem sabe, daqui, digamos, 5, 6 anos, 8 anos, 10 anos, aí sim. Porque tem alguns índices que a nossa cidade bate outras do nosso tamanho. A gente sabe disso. Né? A gente sabe disso. Alguns índices que nós temos aqui em Mococa, nós batemos outras. E a gente acostumou, infelizmente, só levantar o que é ruim. Mas nós temos índices muito bons aqui em Mococa. Na questão da mortalidade infantil, na questão do tratamento de esgoto, né? E outros mais. Nós temos alguns índices que é louvável na nossa cidade. Então eu prefiro louvar e enaltecer o trabalho de nós todos, homens públicos, por aqui que está passando, do que discutir, olha, é desse ano, daquele ano, ó, eu tive pressa em divulgar os números, achando que era meu, mas era da outra administração, de outro aéreo, de outro tempo. Eu acho que o importante é que alguma coisa boa, senhores, nós temos feito na nossa cidade. Isso é o que fica. Era isso, senhor presidente. Tem discussão? Vereador Winterberg. Presidente Guilherme, demais vereadores, público presente. Também não quero entrar aqui no mérito, né, sobre esses índices. É lógico que lá a gente nota que é no ano de 2011, e a gente fica contente, né, de ver aí que a nossa cidade está bem classificada, aí em 35º, se eu não me engano, a nível nacional, e 25º a nível estadual, né? 25º estadual e 31º em federal. E baseado nos itens saúde, educação e renda, né? Eu gostaria muito de acreditar que isso fosse verdade, mas eu penso assim, quando você vê uma cidade onde nós temos 15 vereadores
e a quantidade de requerimento que a gente faz. E baseado nesses requerimentos, a gente vê o quanto de problemas nós temos. Então, eu chego à conclusão, se a nossa cidade está nessa classificação, imagine as outras. Então, o que eu penso é isso. Eu fico feliz de ver Mococa bem classificado, mas eu não acredito que esse índice seja realmente a realidade do nosso município. Então, eu acho assim, parabenizo você, Guilherme, pelo requerimento. Eu acho que todos os prefeitos, ex-prefeitos têm seus méritos. Eu reconheço, por exemplo, o quanto o prefeito Toninalva investiu na nossa saúde no passado, no mandato passado, e a nossa saúde realmente é uma saúde que, comparando com as outras cidades, fica muito à frente. Agora, eu acho que esses índices são índices assim, que não batem com a realidade da nossa cidade. É o que eu tinha a dizer. Em discussão? Em votação? Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Do vereador Francisco Salles Gabriel Fernandes, requerimento em que solicita a excelentíssima senhora prefeita municipal acerca do cumprimento do artigo 9.3 da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, conforme cópia anexa. Requeiro à mesa, cumpridas as formalidades regimentais da Casa, após a manifestação do nobre plenário, no sentido de ser oficiado à excelentíssima senhora prefeita municipal, Maria Edna Gomes Mazieiro, para que sua excelência, por meio do departamento competente, informe esta Casa de Leis acerca do cumprimento da lei 93, do artigo 93 da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, conforme cópia anexa. O artigo 93 da Lei 8.203 de 91 estabelece que a empresa com 100 ou mais empregados está obrigada a preencher 2% a 5% dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência habilitadas na seguinte proporção. Primeiro, até 200 empregados, 2%. De 201 a 500, 3%. De 501 a 1.000, 4%. E quarto, de 1.001 em diante, 5%. Esta lei é de grande valia para a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho, bem como seu papel reparador nas desigualdades históricas de nossa sociedade. Em se tratando de órgão público, sei que é de suma importância que reconquistem seu espaço no mercado, fomentando a inclusão social em nosso país. Portanto, solicito atenção especial por parte do Poder Executivo a fim de submeter tais informações. Plenário Venerando Ribeiro da Silva, Francisco Salles Gabriel Fernandes, vereador. Requerimento em discussão. Palavra, vereador Chico, do sindicato. Senhor presidente, novo vereador, o público presente. Esse é um requerimento típico para que faça valer a lei. E a lei é bem clara nesse aspecto, para dar oportunidade para aquelas pessoas que estão com problema físico, então são pessoas portadoras de deficiência física, então, ou aqueles reabilitados pelo próprio INSS, ou a própria empresa, através dos acidentes de trabalho ou doença profissional que existe dentro das empresas. Como a prefeitura é seletista, também entra para preencher esse percentual. E esse percentual, como a prefeitura passa de 1.000 empregados, chega a 5%. A gente tem feito um trabalho nas empresas, e dizem assim, mas não tem, eu estou precisando de um deficiente para essa vaga, não tem. Mas não pode se exigir o deficiente para aquela vaga, tem que se preparar aquela vaga para o deficiente. A gente vê aí, já há algum tempo, as pessoas divulgando que tem vaga para deficiente, mas não tem pessoas habilitadas. Mas tem que trabalhar a habilitação para que essas pessoas possam assumir esse cargo, essa função e ter sua inserção social dentro da sociedade. Porque ninguém quer esmola.
Todo ser humano quer uma oportunidade, né, de honrar o trabalho e ter aquele ganho no final do mês. Para isso, essa lei veio, né, tá aí desde 91, e a gente tem lutado, obrigado. Agora, a gente também não vê, quero ver na nossa prefeitura, que muitas vezes solicitam lá fora, né, fazem valer lá fora o direito dos outros, mas esquece de ver o direito dentro da casa, né? Então a gente quer que essa inserção, que esses deficientes físico ou mental adapta nas funções que podemos oferecer, né? Hoje, haja vista, hoje aqui em Mococa, uma empresa que faz isso, é exemplo no Brasil, a Metalúrgica Inca, que dá um espaço para as crianças da PAI trabalhar na Metalúrgica Inca. Então, dizer que Mococa não tem essa mão de obra, tem sim. É só querer procurar, né, que vai achar. Muitas vezes as famílias, ao invés de expô-las, acham que vão passar constrangimento, até tenta não colocar no mercado de trabalho. Mas é o contrário. Essas famílias têm que pôr essas pessoas para concorrer no mercado de trabalho, e tem muita vaga, senhores. O que eu estou falando aqui é que, se vocês conhecem, né, portadores deficientes, né, físico ou mental, que convença a família, né, porque tira daquele habitat dele, que ele vá conviver, né, lógico, adaptando o trabalho, a função, a empresa, para que essas pessoas, não é diferente de nós, é igual. E existe uma lei que determina que tem acima de 100 empregados, já começa a contar o percentual para que tenha esse empregado. Então, a gente está solicitando que a prefeitura também nos apresente. Se não está apto, tem um período aí que vá atrás da gente fazer uma inserção social desse pessoal que tem que merecer uma atenção especial nossa e do poder público. Era isso, senhor. Requerimento ainda em discussão. Quero só parabenizar o vereador Chico pelo requerimento. Essa inserção social, quando cobra da prefeitura, postura a qual, uma vez que a prefeitura ela é o órgão do município que tem que tomar na frente das situações sociais desfavoráveis, né? Então, parabenizo o vereador. Ainda em discussão? Senhor presidente. Pois não? Sugiro também que Vossa Excelência faça desta casa também, acho que também caberia nessa casa pessoas nessa condição também, que seria muito interessante. Perfeito. A legislação não exige, devido ao número de funcionários, mas quando feitos os concursos públicos já é observada essa questão legal. Mas, perfeito. Para os próximos concursos aí, certeza. Ainda em discussão? Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Do vereador Francisco Salles Gabriel Fernandes, requerimento que solicita informações da senhora prefeita municipal acerca dos serviços de manutenção asfáltica na rua Pedro Costal Piscim, no Jardim São Francisco. Requerimento em discussão. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Do vereador Francisco Salles Gabriel Fernandes, requerimento em que solicita providência, excelentíssima senhora prefeita municipal, com relação ao fluxo de veículos e pedestres em torno das unidades de ensino ETEC João Batista de Lima Figueiredo, Eletrô e Francisco Garcia, Industrial, Faculdade de Tecnologia de Mococa, FATEC, Escola SESI e FAPEM Funvic. Requerimento em discussão. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Vereador Francisco Salles Gabriel Fernandes, requerimento que solicita providência, excelentíssima senhora prefeita municipal, com relação à instalação de iluminação pública na praça localizada entre as ruas Antônio Gonçalves Soares, José Geraldo Marcelo Coelho, Ribeiro Rocha, proximidades da Associação Assistencial São Francisco Casa Abrigo, no conjunto habitacional Dr. Gilberto Rossetti.
Requerimento em discussão. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado. O vereador Francisco Salles Gabriel Fernandes solicita informações, excelentíssima senhora prefeita municipal, acerca da existência de alvarás expedidos pelo Corpo de Bombeiro ou demais autoridades necessárias para o funcionamento dos prédios públicos municipais. Requerimento em discussão. A palavra, vereador Chico, do sindicato. Senhor presidente, novo vereador público presente. Também cabe ao homem público, senhores, e a função nossa, está lembrando das tragédias. Quando acontece a tragédia, fica todo mundo, e não pode ser diferente, todo mundo fica emocionado, todo mundo fica revoltado, todo mundo fica, isso não pode acontecer. Já passa mais de um ano da tragédia de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, onde demonstrou para todos a importância de termos os laudos de incêndio, de segurança, onde morreu vários jovens. Você viu que foi uma comoção nacional e até mundial. Nessa casa, eu me lembro, a semana seguinte, houve vários requerimentos, houve várias reivindicações, que os nossos prédios públicos teriam que ser adaptados. Passado isso, senhores, há mais de um ano, o que foi feito? Nesse interim, eu quero colocar nossas escolas públicas municipais, onde nós temos crianças que estudam. E aí, senhores, não é só o teatro, não é só o prédio da administração. Passou um ano já. Nós vamos ficar esperando acontecer uma tragédia? Eu deixo a pergunta no ar. Nós temos aqui nessa casa, senhor presidente, o projeto para adaptar a nossa casa. Inicia-se agora no segundo semestre a nossa preocupação de adaptar a nossa casa, porque não basta jogar pedra no vizinho, nós temos que dar o exemplo. Uma das questões que nós levantamos o ano passado, vai se adaptar, nós vamos começar a reforma aqui na nossa casa. Aqui não tem saída de incêndio, vamos ter que adaptar tudo isso aqui, tá? Agora, vamos estar preparados para termos aqui os alvarados, Corpo do Bombeiro, que aqui é um lugar seguro, onde as pessoas podem estar vindo frequentar. E os demais? E os nossos espaços públicos na nossa cidade? O que foi feito até agora? Após o ano da tragédia de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Vocês se lembram, senhores? Que aqui nós foi uma comoção, aqui nessa casa, companheiro Agimar. O senhor lembra? Que todo mundo, nós ficamos, assim, além de estar sentimento à flor da pele, que muitas pais, muitas mães perderam os filhos na boate, e serviu de exemplo para todo mundo. E o que foi feito até agora? Por isso esse requerimento, é isso que a gente está reivindicando, senhor presidente. Que vá até o poder público, que a gente sabe a dificuldade financeira, mas tem que fazer alguma coisa. Não pode. Vem verba dali, eu preciso de verba daqui, mas às vezes precisa verba daqui mesmo, para preparar. Eu digo sempre, onde tem adulto, até passa. Mas é onde é criança, senhores. Imagine, onde tem criança, gente. É nossa responsabilidade. E a gente está fazendo a nossa parte. Essa é a minha maior preocupação nas escolas que a gente tem aqui no município. Elas estão preparadas, têm uns alvará das tragédias que possam acontecer, né, pelo Corpo Bombeiro, pela Polícia Técnica, pela Engenharia Civil, tem esses alvarás? É isso que eu estou questionando no meu humilde requerimento, senhor presidente.
Requerimento ainda em discussão. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Do vereador Antônio Carlos dos Santos, requerimento em que solicita a excelentíssima senhora prefeita municipal Maria Edna Gomes Mazieiro, visando a instalação de placa de sinalização no cruzamento das ruas Amazonas com o Dr. Odon Carlos de Figueiredo Ferraz. Requerimento em discussão. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Do vereador Antônio Carlos dos Santos, requerimento que solicita informações à excelentíssima senhora prefeita municipal acerca dos serviços de coleta de galhos na rua Dr. João Bravo Caldeira, número 378, Chico Piscina. Requerimento em discussão. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Do vereador Francisco Carlos Cândido, requerimento em que solicita a excelentíssima senhora prefeita municipal acerca de melhorias na sinalização de trânsito nas vias de acesso aos bairros Jardim Morro Azul e Jardim das Figueiras. Requerimento em discussão. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Do vereador José Roberto Pereira, requerimento em que solicita informações à excelentíssima senhora prefeita municipal acerca de melhorias na sinalização de trânsito na rua Pedro Guilherme da Costa, no conjunto habitacional Jacinto Pisani, projeto 100. Requerimento em discussão. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Do vereador José Roberto Pereira, requerimento em que solicita informações à excelentíssima senhora prefeita municipal acerca dos serviços de manutenção asfáltica